Olá, sou Neiva Ribeiro e esse é o nosso Momento Bancário. Sejam bem-vindas e bem-vindos. No nosso programa de hoje, nós vamos discutir quais os desafios os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras têm diante do novo governo que assume em janeiro do ano que vem. Para conversar comigo hoje, eu tenho aqui comigo o Chico Pugliese, que é diretor de Relações Sociais e Sindicais dos Sindicatos Bancários de São Paulo. Boa noite, Chico. Boa noite a todos, a todas que assistem aqui ao Momento Bancário. Nós vamos hoje ter uma conversa importante, né? É um novo momento e vamos ter um bom debate aqui, Neiva. Obrigada. E o Júlio César Silva Santos, doutor Júlio, nosso querido Júlio, bancário do Itaú, doutor, membro do coletivo racial do sindicato, também vice-presidente do Instituto Luiz Gama ou presidente? Não, diretor de comunicação. Olha, já estou te promovendo, né? Sim, o Silvio, promove o Júlio, por favor. Sim. O presidente é o Silvio, né? Almeida. Silvio Almeida. Isso. Muito bem-vindo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre os rumos que o Brasil pode tomar, né, que deve tomar, e como nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos que a gente vai conversar um pouco, né? Porque nosso programa é curto, não dá pra gente aprofundar muito, mas é importante a gente já começar a desenhar os nossos movimentos para o ano que vem, porque a gente está vendo aí pela transição que vão ser momentos desafiadores pra gente, né? Tem um resuminho aqui que o pessoal do Momento Bancário preparou pra gente, que eu quero ler para vocês, né? Foram anos de desmonte trabalhista, previdenciário, precarização do trabalho, desrespeito às mulheres, às religiões de matriz africana, mortes em função da falta de vacina contra a Covid, aumento da violência, muitos retrocessos desde o golpe contra a presidenta Dilma. Eleger o presidente Lula foi muito importante, né, mundialmente, inclusive, porque o Brasil estava sendo muito mal visto no cenário internacional. Só por ele ter sido reeleito, já teve mudanças no comportamento de alguns investidores que voltaram a olhar para o Brasil de outra forma, já que não deixaram de investir aqui porque aqui não se cuidava da floresta, se matava os índios, tinha uma outra visão que alguns investidores não concordavam. Mas, ao mesmo tempo, só do Lula dizer que vai aumentar o salário mínimo acima da inflação, né? No governo anterior dele, de 2003, né? Durante o governo Lula e Dilma, de 2013 a 2015, valorizou 76% acima da inflação o salário mínimo. Ele, na PEC da transição, ele está colocando isso. Está colocando o Bolsa Família de 600 mais 125. E quando ele fala que a prioridade dele é garantir que acabar com a fome, que as pessoas tenham 3 refeições por dia e não está preocupado em garantir o teto de gastos, aí o mercado se posiciona dizendo que é absurdo, o mercado está nervoso, e o mercado nunca ficou nervoso quando tinha 700 mil mortes, quando não se comprava vacina, ou quando se dizia que o presidente estava fazendo... Quando na CPI da Covid dizia que havia propina para comprar vacina. Então a gente está colocando aqui, né? Beleza, a gente nos posicionamos a favor da eleição do Lula, até porque o governo Bolsonaro foi muito ruim para os bancários, né? Sim. Da Caixa, do BB. Privados. Privados, porque ajudou, Sim. permite terceirização, permite um monte de coisas ruins para o nosso setor. Mas e aí agora, Chico? E agora, Júlio? É só eleger o Lula, tá tudo certo, a gente pode ficar tranquilo? Ou essas reações que a gente está vendo do mercado e de outros atores, o povo uma galera que ainda está na porta dos quartéis, que não quer sair porque está se negando a respeitar a democracia, você que é da área jurídica pode falar para a gente, o que a gente tem que fazer? O que os trabalhadores que estão assistindo a gente tem que fazer, tem que se preparar? Só ir para a posse dia 1º e pronto? Ou o quê? Vou começar com o Chico, que é da Caixa, que sofreu muito no governo Bolsonaro, e que com certeza o coletivo da Caixa, o pessoal da Caixa que se organiza nacionalmente deve estar já discutindo essas coisas, né, Chico? Neiva. Bom, primeiro, o mercado ele é muito sensível para algumas questões, né? Especialmente quando se diz respeito à distribuição de renda para pobre, para pessoas que não têm o mínimo, né?
um mínimo de condições de sobrevida, né? É muito complicado esse tipo de reação desse ser inanimado que, infelizmente, uma parte grande dessa imprensa insiste em animar como se fosse, de fato, um ser, um ente, né? Uma entidade. Mas, infelizmente, nós sabemos, né? Como você disse, ignorou enquanto se negava a vacina, ignorou enquanto havia declarações de um genocida para falar que para vender um remédio que comprovadamente não fazia nenhum efeito, inclusive fazia efeitos contrários, né, à saúde do trabalhador e da trabalhadora, do cidadão e das cidadãs brasileiros, que ele deveria, na verdade, defender e que, na verdade, estava atacando. Então, só por aí nós já entendemos que esse mercado, né, talvez também não esteja tão preocupado, absolutamente nada preocupado com o direito do cidadão à cidadania, aos elementos básicos da Constituição, né, de ter direito a uma moradia decente, de ter direito à saúde, né, e ao acesso à saúde e ao sistema de saúde, né, ao contrário, negacionista, negou vacina, matando milhares de pessoas com essa negação, que a gente sabe que poderiam ter sido milhares de mortes evitadas, né? No campo do trabalho, né, no campo aqui do trabalhador, da trabalhadora, das empresas públicas, nós sofremos ataques durante todo o período, né, não só na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, Petrobras, BNDES, né, e todos os bancos públicos e empresas públicas, né, Eletrobras foi vendida a preço de banana, nós tivemos uma entrega absoluta desses que se dizem nacionalistas, né, mas que não tem nada de nacionalista. Dizem patriotas, né? Patriota é favorável à privatização de todas as empresas que vão fomentar as políticas públicas fundamentais para uma reconstrução de um país, né? Como que pode essa coisa acontecer? Né? Só mesmo num país desgovernado por um genocídio, por uma pessoa que despreza a vida, por uma pessoa que infelizmente e que felizmente está para sair devido ao nosso esforço de todos os trabalhadores e entendimento de grande parte, da grande maioria da população, né, de que não dava mais para ter um desgoverno, um país desgovernado, um país jogado aí num precipício, né? Num precipício que a gente está vendo agora nas revelações aí do governo de transição, né? As pessoas da transição estão vendo as contas e observando o rombo que ficou a partir do que foi esse desgoverno. Então, acho que esses são os pontos iniciais, assim, vou colocar. Uma das coisas que a gente, que nós colocamos, porque assim, nós fizemos uma pauta, né, no movimento sindical, as centrais sindicais fizeram uma pauta, né, entregamos para todos os candidatos que quiseram nos receber, né, colocando lá o que nós, o movimento sindical, queríamos. Então, a gente quer políticas para o emprego, a gente queria a valorização do salário mínimo, o auxílio emergencial reajustado, até que o mercado se aqueça, até que crie políticas de criação de emprego, de renda, para que você ataque a inflação, para que você acabe com a fome que voltou ao nosso país, que é uma coisa horrorosa. A gente estava aqui falando um pouco antes de começar da questão, eu estava lendo uma matéria falando que já acabou o investimento para água no Nordeste, para você fazer lá para cisterna, não, para você, aquelas águas, aqueles caminhões pipa, já cortaram um monte de recursos que foram alocados só durante a eleição, entendeu? E como você mesmo falou, agora no governo de transição, você percebe que deixaram um rombo, né? Porque estavam muito preocupados em fazer a eleição, né? Uma das coisas que nós colocamos nessa pauta é o fortalecimento dos bancos públicos, né? Primeiro porque a gente, nossa categoria, nós temos bancários, Banco do Brasil, da Caixa, BNDES, do BASA, você falou vários bancos aí do Nordeste e tal, mas também porque a gente sempre defendeu a pauta de que os bancos públicos fomentam a economia, né? Fomentam o desenvolvimento, né? Com certeza.
E aí a gente viu aqui, né, que uma das coisas que a gente colocou recentemente é que a volta da inflação, ela aumentou os índices de endividamento da população, né? O percentual de famílias endividadas nesse período alcançou 79% do total de famílias. Cerca de 30% possuem dívidas em atraso, estão inadimplentes, mais de 10% afirma que não tem como pagar, né? Porque provavelmente estão devendo também para os bancos, e a gente sabe que antes da eleição o Bolsonaro ainda incentivou o consignado em cima do Auxílio Brasil, que era uma coisa emergencial, né? A gente sabe, Júlio, que essa questão do endividamento das famílias, né? Isso, com certeza, atinge muito a população negra, mais porque a gente sabe que em todas as discussões que a gente vai fazer sobre como você atacar a pobreza, como você criar políticas públicas para o desenvolvimento, a gente sabe que a população negra está mais prejudicada em qualquer item, não é? Com certeza, querida Neiva, um grande abraço a você, ao Chico e a todos os bancários e bancárias e a classe trabalhadora como um todo. A sua pergunta, querida Neiva, nos dá a possibilidade de fazermos um lapso temporal olhando todas as fases geracionais, né? Por que a gente fala isso? Infelizmente, no Brasil, principalmente após a Ponte do Futuro, que começou no governo Temer e avançou de forma muito profunda no governo Bolsonaro, nós começamos a ter uma experiência no Brasil que nós não tínhamos mais, que era a experiência da extrema pobreza, né? Muitos de nós vimos pessoas avançando em caminhões para conseguir comer um osso que tivesse um pouco de carne. E dentro desse ciclo, querida Neiva, o que nós precisamos observar, né? Que é o ciclo da fome. Infelizmente, se nós dividirmos o período da infância, nós temos 3 ciclos da infância. A primeira infância, que vai dos 0 aos 3 anos, dos 3 aos 6 e dos 6 aos 11. Nunca nos últimos 30 anos nós tínhamos visto uma experiência como a atual. As crianças estão com falta de nutriente nos seus corpos. As mães não conseguem suplementar durante o período gestacional e quando têm os seus filhos. E isso vem atingindo profundamente, principalmente as mães negras e principalmente as crianças negras. E isso, querida Neiva e todos aqueles que nos assistem, impacta profundamente em todo o ciclo de vida de uma pessoa. Eu estava agora há pouco conversando com o querido Chico, do 0 aos 3 anos, uma criança desenvolve 95% de toda a sua parte cognitiva. Se você não trabalha esse período tão importante que é do nascimento ao primeiro ciclo de vida de uma criança, isso você impacta o futuro, você impacta a esperança. Mas o drama gerado por esse governo, querida Neiva, não se impacta na fase geracional somente nesse ciclo. Para se ter ideia, nós tivemos, durante o governo Temer e avançou no governo Bolsonaro, um número de suicídios no Brasil, né? E esses suicídios, eles têm um impacto preponderante entre os homens e mulheres negros, principalmente entre os homens negros, chefes das suas famílias. E por que isso acontece? Como o desemprego é maior entre as pessoas negras, infelizmente elas se veem muitas vezes açoitadas com a ausência da empregabilidade e chegam no momento mais profundo da vida humana, que é tirar a própria vida. É o desespero, né? Porque ninguém tira a vida em sã consciência. Então, o que acontece? Virou um problema de saúde pública, tanto do corpo físico como também das questões emocionais. Para a gente ter uma ideia, eu falei da primeira infância, segunda e terceira, falei do período da adolescência e juventude das pessoas negras, mas nós também estamos enfrentando, e isso ataca toda a população, mas nós temos uma incidência maior sobre negros e negras. A questão quando nós vamos falar da terceira idade,
Esses dias uma pessoa me perguntou assim, Júlio, por que eu vejo sempre muito poucas pessoas negras idosas? É porque, infelizmente, né, e as pessoas podem reparar, Elas não chegam. muitas pessoas, para você ter ideia, nós estamos aqui em São Paulo, né, Neiva? Em São Paulo, uma pessoa que resida na cidade de Tiradentes tem uma faixa etária de vida de até 58 anos. Se nós pensarmos que esse governo fez uma reforma trabalhista em que um homem, para se aposentar, ele precisa ter minimamente 65 anos, nós estamos dizendo o seguinte, né, numa metáfora. Alguém que mora num bairro periférico de São Paulo, ele vai trabalhar até os seus 58 anos, ele vai morrer, ele vai trabalhar mais 7 anos no plano espiritual para poder voltar e se aposentar. É um verdadeiro drama. Você chamaria isso de necropolítica? Isso, até para a gente explicar para as pessoas o que é a necropolítica é a política do Estado voltada para a morte. E a gente viu isso de forma muito acentuada na pandemia. Por quê? Quando o presidente ele dava risada, né, das pessoas que estavam morrendo, de quem que ele estava rindo? Quem foram as principais pessoas que morreram na pandemia? Foram as pessoas que estavam vulneráveis, marginalizadas. E todos os estudos demonstram, Neiva, que morreram mais pessoas idosas, né, pessoas com comorbidades, pessoas que são negras. Ou seja, o Estado, no momento preponderante da pandemia, mais temerário, decidiu, através da necropolítica, que é a política do Estado, daqueles e aquelas que podem morrer, que eram as vidas dos vulneráveis. E quando eu falo os vulneráveis, são pessoas que estão marginalizadas porque não têm um bom emprego, não têm renda, estão em situação de rua. Pessoas, muitas vezes, que dentro de um cenário de obesidade, então, se ela adquiriu o Covid, o sistema imunológico dela era menos resistente. Pessoas com alguns graus de deficiência que o sistema todo dela de vida era mais sensível. As pessoas negras que muitas vezes, querida Neiva, não conseguiam se alimentar direito, não conseguiam fazer o isolamento social. Ou deixou de comprar o kit, eu vi casos de que deixou de comprar o kit do HIV. Do HIV, sim. Então, ou seja, o Estado fez uma política naquele momento de quais seriam as vidas que seriam desprezíveis. A gente vê isso quando nós olhamos a política de Estado de segurança pública. Se nós olharmos, e por isso que é importante nós conversarmos da importância também dos ministérios, que a gente pega o Ministério da Justiça, é muito importante como as políticas dentro desse ministério serão construídas, porque é dentro do Ministério da Justiça que nós vamos discutir políticas para indígenas, né? É dentro do Ministério de Justiça que nós vamos trabalhar políticas articuladas para o povo quilombola. Talvez nós tenhamos o Ministério dos povos tradicionais, originários, né? Tradicionais. Outro ponto, Neiva, que é tão importante, vinculado a toda essa política, é como nós vamos trabalhar a diversidade da população brasileira como um todo. Você me fez uma pergunta com recorte racial, mas é importante nós lembrarmos que a sociedade brasileira ela tem diversos grupos culturais, diversos grupos étnicos. Como é que nós vamos tratar nossos irmãos imigrantes? Então, como é que nós vamos tratar os povos ribeirinhos? Como é que nós vamos tratar os quilombolas? Como vamos tratar? Porque isso foi uma política de Estado, Neiva. O governo fez uma opção. O fortalecimento dos órgãos de controle e fiscalização do mercado de trabalho. Nós tivemos uma flexibilização que aumentou de forma muito significativa o trabalho análogo à escravidão. Nós tivemos um descontrole da fiscalização das pessoas que têm algum tipo de deficiência e trabalham nas empresas, então não tem fiscalização. Então muitos empregadores demitiram, e os bancos também estão passando por isso, e assinando constantemente termos junto ao Ministério Público do Trabalho, porque não estão contratando pessoas com deficiência e estão demitindo aqueles que lá estão. E olha que no nosso caso dos bancários, a gente tem um sindicato forte, que reivindicatório, que conseguiu durante todo esse desmonte da reforma trabalhista atuar, com todas as dificuldades. Você imagina as pessoas que estavam totalmente desassistidas, né? Por isso que é importante, né, Neiva? A gente viu várias cenas na TV de pessoas que passavam nos telejornais, a pessoa ia receber a indenização
e no elevador Sim. o empregador pegava o dinheiro e batia na pessoa, pegando de volta. Sim, por isso que Ou aquele caso do Moses, né, que Sim. infelizmente faleceu lá no Rio de Janeiro e virou... Por isso que é importante a reconstrução das condições de trabalho. Por quê? Nós tivemos, infelizmente, uma desconstrução do mercado de trabalho no sentido do trabalhador entender que ele é trabalhador. Hoje, um dos grandes dramas da cultura ideológica construída e lapidada no recente Brasil é a ideologia de quem é trabalhador. Principalmente dentro dessa cultura que a pessoa ela se entende como empreendedora, mas é um empreendedor que ele anda com uma moto durante 14 horas por dia fazendo entregas, quando ele não trabalha num aplicativo com Uber, ou ela presta serviço na casa de alguém fazendo limpeza. Então, é preciso uma remodelagem através de grupos de estudos que discutam a figura do trabalhador. Ai, meu Deus. Mas vai dar tempo de a gente fazer tudo isso até janeiro? Porque eu tô preocupada com janeiro, Chico. Porque assim, eu tô preocupada assim, o Lula vai assumir, a minha cabeça assim, o Lula vai assumir, aí o mercado financeiro vai falar, não é pra, não vai aumentar, vai ter que ter teto de gasto, sim. Aí a gente fala, não, porque a gente precisa de ter aumento do salário mínimo, precisa de ter os R$600 mais 125 até resolver o mercado de trabalho, porque tem toda uma população negra, as mulheres, a maior parte da população é pobre, precisa de estar empregada, a gente também não quer ser terceirizado, e precisa de ir para a rua, e tudo isso, e aí o doutor Júlio é da academia, né? Enquanto a gente faz o grupo de estudo, ok, mas até lá, dá tempo? Porque eu já estou imaginando a gente em Brasília, na rua, todo mundo lá. Eu acho que a única forma vai precisar muita mobilização, porque para você reconstruir o que foi desmontado, Sim. né, são mais de 100 itens da consolidação das leis do trabalho que foram dizimados, né? E que ajudam nessa política do cara achar que ele, por exemplo, não é mais trabalhador, é colaborador, é empreendedor, ele é outra coisa, é chefe de si mesmo, mas ele tem que trabalhar 17 horas. Nós estamos voltando para o período que lá de 1917, onde a gente está discutindo jornada de trabalho porque as pessoas não querem, né? Por exemplo, nós bancários temos lá a questão que eles estão sempre colocando, né? De retomar o trabalho aos sábados. O trabalho aos sábados é fundamental. E a gente está querendo trabalhar 4 dias, né, Júlio? Sim, com certeza. A gente já está falando, nós queremos trabalhar 4 dias porque a gente quer usar mais tempo livre para a gente ter lazer, cultura, cuidar dos nossos filhos, pensar outras coisas e para que os empregadores sejam obrigados a contratar mais gente. Mais gente. E cuidar do nosso emocional. Exatamente. Não há possibilidade. Agora, você tem um país que volta para o mapa da fome, Sim. que nem o Júlio explicitou de modo muito bem, brilhantemente, né? Brilhantemente, como sempre, né, como Júlio? sempre. Obrigado. E você tem esse desprezo, né? Porque é um desprezo, né? Que nós vimos sofrendo durante esse período, que foi naturalizando todas essas formas de subemprego, né? Então a terceirização passou de modo temerário, a reforma trabalhista passou, o impedimento de você se aposentar, esse crime previdenciário que você Sim. colocou, passou de uma vez por todas aí, né, na cabeça deles, mas não foi de uma vez por todas. Porque nós, trabalhadores, vamos ter que estar na rua. Estar na rua o tempo inteiro. Não tem outra hipótese de achar que eu vou chegar agora no momento que nós conseguimos colocar o Lula como presidente, né? Ele está lá presidente, mas sem pressão popular, nós não vamos conseguir reverter toda essa desconstrução que eles fizeram. Para construir, demora anos, séculos, às vezes milênios, para a gente construir uma política. Agora, para vir um ser nefasto, como o atual desgovernante desse país, e destruir tudo a canetadas, com necropolítica, com violência institucional, com ameaça não nada velada, né, com uma política de morte, isso não, o mercado realmente pouco se importou durante todo esse período, o sofrimento do trabalhador e da trabalhadora. E detalhe, Chico, a gente durante todo o tempo, né, que a gente pôde conversar com os trabalhadores nas agências, nas ruas,
nas atividades lá do Matagal, em todos os momentos a gente dizia, né? Precisamos de eleger pessoas comprometidas com as pautas dos trabalhadores, senão, quando chegar lá em Brasília, mesmo que eleja o Lula, não vai dar certo. Porque, não vai dar certo não vai ser fácil, porque tudo passa pelo Congresso. Nós não temos a maioria no Congresso, vai ter que negociar muito. Eu estou vendo que a equipe de transição está sendo bastante, está sendo bem sucedida em fazer as negociações lá, mas tudo é questão de negociação. Sim. Aqui em São Paulo, por exemplo, elegemos uma pessoa muito próxima à família do Bolsonaro. O filho do Bolsonaro já estava aqui negociando cargos. Sim. Então, problemão para nós. Nós vamos para o intervalo. Tá muito bom o papo, que bom. Mas a gente tem um combinado aqui no Momento Bancário de ser um programa curto para a gente poder, para nossa audiência acompanhar e não ficar indo embora, né? Então a gente combina isso e a gente mantém. Aí a gente vai fazer um intervalo. Na volta a gente vai assistir um vídeo que a Contraf fez em homenagem ao 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, que foi o pessoal lá, o Almir, da Secretaria de Antirracismo, e a Elaine, que é da Secretaria de Comunicação. Aí a gente volta para comentar o vídeo, tá bom? Até daqui a pouco. A escravidão foi extinta oficialmente em 1888, mas talvez essa tenha sido mais uma lei que não pegou por completo em nosso país. No Brasil, o racismo continua responsável por sérias injustiças. A população afrodescendente tem menos oportunidades de trabalho, é mais vulnerável à violência, tem acesso restrito à saúde e à educação, trabalha mais e ganha menos. Basta! O fim da discriminação racial deve ser um anseio de todas e todos, por uma sociedade justa, com direitos iguais, garantidos a todas as pessoas, independentemente da cor da pele. Quando a abolição completou um século, em 1988, a Mangueira gritava uma pergunta para todo mundo ouvir e refletir em pleno carnaval. Será que já raiou a liberdade ou se foi tudo ilusão? Será que a Lei Áurea não foi o fim da escravidão? O belo canto da Estação Primeira, acompanhado de muito brilho e alegorias na avenida, continua com uma resposta feia e triste. Não, a lei assinada pela princesa em 1888 não libertou a sociedade desses grilhões que continuam atentando contra a dignidade de nossa gente. Ainda naquele ano, os movimentos negros organizaram no Rio a Marcha contra a Farsa da Abolição. O cartaz do protesto dizia: 1888, Lei Áurea, 1988, nada mudou, vamos mudar. E trazia duas fotos, uma de escravizados sendo agredidos no século XIX, outra de jovens negros amarrados pelo pescoço e vigiados por um policial em 1988. Nessa ocasião, a princesa e o 13 de maio começaram a ser abandonados, enquanto o Zumbi dos Palmares e a data da sua morte, 20 de novembro de 1695, foram escolhidos como símbolos da luta da população negra. A escolha dessa data como o Dia da Consciência Negra reconhece a atuação ao longo das décadas de progressistas como José do Patrocínio, Luiz Gama e André Rebouças, entre outros abolicionistas que dedicaram a vida pelo fim daquele regime de exceção por respeito humano e social. E também de escritores como Castro Alves, Machado de Assis, Olavo Bilac e Lima Barreto, que registraram em sua arte as aberrações da escravidão. Hoje, um projeto de lei que tramita no Congresso propõe que 20 de novembro se torne feriado nacional. Dados recentes do IBGE confirmam a discriminação racial no Brasil. A taxa de pobreza entre brancos, que é 18,6%, praticamente dobra entre pretos, que é de 34,5%, e entre pardos, que vai para 38,4%. Entre o conjunto de afrodescendentes, o número de homicídios é praticamente o triplo do verificado entre brancos. O desemprego, de 11,3% para trabalhadores brancos, sobe para 16,2% entre pardos e para 16,5% entre pretos. Índices com distorção semelhante também ocorrem no subemprego e na subutilização da mão de obra. Enquanto a remuneração média de brancos é de R$ 19,00 por hora, a de pretos cai para R$ 10,90 e a de pardos para R$ 11,30.
Trabalhadores negros ocupam só 29,5% dos cargos gerenciais e apenas 14,6% alcançam renda mais elevada, mesmo sendo maioria no mercado de trabalho. As diferenças sociais se acentuam com os dados de extrema pobreza ou as pessoas que vivem com $1,90 por dia, 5% para brancos, 9% para pretos e 11,4% para pardos. As profundas desigualdades também são identificadas nas áreas de moradia, educação e saúde. Chega de tanta sujeira se espalhando ano após ano na história do Brasil. Depois de um governo negacionista, antipopular e desrespeitoso com toda a sociedade, chegou o momento de fortalecer a luta contra o racismo e toda forma de discriminação, pela democracia, pela liberdade e pelo bem de todas e todos. É hora de retomar e fortalecer o fio da história da luta pela igualdade social, sem a qual não existe nação soberana nem emancipação popular. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Essa luta precisa ser vencida para a felicidade geral da nação. Que tenhamos um Brasil que seja de todos os brasileiros e brasileiras, com apreço pela justiça social, pela igualdade de oportunidades e pela democracia plena. Será mais feliz nossa sociedade quando, depois de vencer a batalha do preconceito, puder cantar com a alegria da escola de samba, que ninguém se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil e que o sonho de Zumbi dos Palmares voltou, a tristeza do negro acabou e foi uma nova redenção. Estamos de volta com o Momento Bancário. Eu sou Neiva Ribeiro e estou aqui com o Chico Pugliese e com o Júlio César Santos. Nós estamos agora falando sobre o vídeo da Contraf, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Que vídeo lindo, não, Júlio? É um vídeo lindo e nos traz a seguinte reflexão. Será o Dia da Consciência Negra ou o Dia da Paciência Negra? Né? Por que Paciência Negra? Conta aí para nós. Assim, ele é lindo porque ele é muito bem feito, Sim. bem redigido, mas ele é triste porque ainda mostra que as desigualdades que a gente combate, parece que todo ano a gente coloca os mesmos números, os números não saem do lugar, né? Do lugar. Só aumenta o número de criminalidade, da mortandade. Isso. E da injustiça, né, Júlio? Isso é Sim, muito triste. Porque se nós formos observar da abolição da escravatura até os tempos atuais, é aquilo que nós dizemos que são 134 anos da abolição inacabada. Por quê? O Brasil tem uma experiência de mais de 350 anos de escravidão, onde a gente pode falar isso de forma muito transparente. De 1888 ao ano de 2002, nenhuma política de Estado reparatória foi criada pensando na população negra. Em 1988, que é o mesmo ano da música, nós tivemos a Constituição Federal de 88, que tentou, de alguma forma, garantir uma segurança jurídica à figura do negro, mas não construiu políticas, né? As políticas mais estruturadas, elas começaram em 2002, no governo Lula, onde nós tivemos o estabelecimento da Lei 10.639 de 2003, que foi o ensino da história e cultura africana. Por que para nós negros e para a população negra e brasileira como um todo, essa lei é tão importante, Neiva? Até esse ano, e a gente ainda tem uma resistência muito forte no meio escolar, educacional. Ainda é uma luta para ela ser implementada de fato, né? Porque nós aprendemos dentro de uma matriz que a gente chama eugenista, eurocêntrica, que a preponderância, o olhar de mundo deve ser visto pelo olhar europeu. Né? Então, ou seja, nós temos 56% da população brasileira que é negra, mas aprende baseado numa matriz eurocêntrica. Ou seja, a matriz do belo é a matriz do europeu. Imagina isso, Neiva. Isso traz um sofrimento absurdo para as crianças, né? Para as mulheres, para todo mundo que porque o padrão de não beleza se enxerga, né? Não se vê o padrão de beleza é o padrão da mulher europeia. O padrão para estar empregado é o padrão, acima de tudo, do homem europeu. O padrão visto
como o padrão de excelência pela força de segurança pública é o padrão europeu. Então, tudo que versa a respeito de africanidades é visto como não belo, como destrutivo, como uma vinculação, e como a gente vive em um país com uma cultura, né, cristã, vincula a imagem da cultura africana como a imagem vinculada ao diabo. E quando a gente fala isso, Neiva, é importante nós trazermos aqui esta leitura para todos aqueles que nos assistem. As religiões de matriz africana, apesar de serem associadas à figura do diabo, não acreditam na figura do diabo. Ai, olha, eu vou falar pra você que eu sou totalmente ignorante em questão de religião. Você sabe que quando eu preciso de assistência, eu te procuro, viu? Aqui, ó, gente, off. Eu procuro o Júlio, falo, Júlio, me ajuda com determinados temas, que eu sei que ele é muito estudioso, além de tudo, nessas questões espirituais. Eu não sabia disso. Porque assim, naturalmente, as religiões de matriz africana, com preponderância... Porque essa questão de céu e inferno é uma coisa cristã, né? É uma coisa cristã. Judaico-cristã. E já as religiões de matriz africana... Chico, você sabia disso? Você sabia que você ia aprender isso hoje aqui? Vocês sabiam que vocês iam aprender isso hoje? Vocês pensam que o momento bancário é só falar do banco? Aqui é muita cultura, viu, gente? Toda conversa com o Júlio é sempre um profundo. Esse é um grande drama das religiões de matriz africana, porque existe essa associação à imagem do diabo, que é uma construção cristã daquilo que é o permissivo, que é o inimigo de Jesus, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja. Mas essa figura do diabo, ela é uma figura, principalmente dentro da Igreja Católica, que depois, na Reforma Protestante, eles também absorvem mais fortemente isso, que é a figura do diabo. E depois eles transferem para as religiões de matriz africana, tanto o candomblé, né, que é uma essência mais pura das religiões de matriz africana, e depois para a Umbanda, que é esse sincretismo religioso do que é o Brasil. O que é a Umbanda, né? A Umbanda é a figura do preto velho, uma pessoa assim como eu, é a figura do caboclo, que é aquele comum do povo. Você tá longe de ser preto velho, você tá jovem velho, então. Mas já tô jovem. Não, você tá bem jovem ainda para se associar a essa figura, não. Desculpa, mas que assim, é a figura do baiano, é a figura da brasilidade, né? Então vincula todas esses personagens reais do Brasil à figura do diabo. Então essa é uma criação cristã, e as pessoas que são de matriz africana sempre dizem: o diabo pertence a vocês, não nos coloquem a figura do diabo, porque nós acreditamos na energia, nós acreditamos no amor, nós acreditamos na esperança, nós acreditamos no amor ao próximo. Então... Nossa, que coisa maravilhosa, Júlio. Olha que aprendizado hoje, hein? Então, voltado a isso, querida Neiva, nós temos toda essa configuração de desconstrução de direitos em prol do negro. Chegamos em 2003 com essa construção belíssima, que é a Lei 10.639, que tenta, de certa forma, trazer uma outra leitura de mundo para a população brasileira. Um outro mecanismo que é muito importante, que é importante a gente falar também das conquistas, Neiva, foi o Estatuto da Igualdade Racial em 2010, que por muitos é pouco valorizado, mas é uma política de Estado que foi sancionada no governo Lula, mas que foi uma costura de diversos grupos políticos, de diversos grupos sociais, lutando para que no Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo, houvesse a construção e o estabelecimento de políticas públicas voltadas à população negra. E é a partir do Estatuto da Igualdade Racial, Neiva, que a gente começa a construir, principalmente, e essa é uma política fenomenal, que é a políticas de ações afirmativas, através de cotas. E uma das principais é a de 2012, que foi sancionada pela ex-presidente Dilma, que estabeleceu o recorte de 20% de vagas nos institutos federais e técnicos para que os negros e negras pudessem ingressar na faculdade. Quando chegamos em 2014, a presidenta Dilma sancionou a lei de cotas no serviço público federal. Olha para você ver que interessante, Neiva. Infelizmente, a maioria dos governos estaduais não seguiram a diretriz do governo federal, mostrando que infelizmente, é importantíssimo que toda a sociedade brasileira se mobilize
em prol da diversidade no nosso país e da construção de políticas. Por exemplo, nesse caso você está falando dos estados, da lei estadual, as pessoas primeiro têm que conhecer o direito para elas poderem se mobilizar para cobrar, né? Para fazer jus ao direito. E essas coisas que você está falando são muito importantes porque, olha só, tudo que você está falando mostra um pouco do contexto do porquê a gente teve tanto confronto nesse momento recente. Ainda está tendo, né? Porque tem gente em porta de quartel, ontem tinha gente pondo fogo em caminhão, porque está se mostrando que não é só um grupo de pessoas descontentes, mas a gente sabe que tem uma célula de pessoas que são ligadas a grupos de extrema direita, de grupos nazistas, Sim. que eles simplesmente não toleram esse tipo de avanço de certos grupos, né? Eles não aceitam que determinadas etnias tenham direitos, tenham cidadania, tenham o mesmo direito que... E aí, eu tô falando de nazistas mesmo, né? Sim. É só observar, por exemplo... Você falou eugenia, né? Só para complementar, né? Como que foi o ataque desse período a todas essas políticas, né? Essas políticas que foram feitas de inclusão foram todas esvaziadas, porque não havia interesse nenhum por parte do Bolsonaro, dos seus ministros, de fazer nenhuma política funcionar. E, pelo contrário, essa turma, esses neonazifascistas que estavam aí fomentando o ódio às religiões de matriz africanas, e não só às religiões de matriz africanas, qualquer que não fosse a religião cristã, mas aí é uma deturpação, inclusive, eu acho que do próprio cristianismo, né? Assim como é a eugenia que está colocada quando você imagina um Cristo europeu de olhinhos azuis e não sei o quê, que a gente sabe muito bem que é uma construção que não condiz com a realidade daquele povo naquele tempo, né? Só para pensar um pouquinho mais amplamente, né? E a gente viu aí as pessoas chutando a santa, porque naquele tempo ainda naquele tempo da santa. Então a gente viu coisas assim, coisas que eram absurdas e os ataques aos centros, aos terreiros, aos né? terreiros, Os terreiros são muito... né? Aos terreiros do candomblé. Isso tudo a gente assistiu atônito, né? A uma naturalização dessa violência, né? Dessa violência que se propagou mais ainda do que já vinha se propagando nos 300 e mais de 300 anos, né, que houve aí, dessa falta total de política, mas que voltou, né, voltou de forma muito violenta, né, com morte da população jovem, negra, né, majoritariamente e normalmente sem acesso ao básico, né? Se você me permite, Chico, um dos pontos preponderantes, nós vamos viver um ciclo de um governo de constante disputa ideológica, né? E por que isso? Essa disputa ideológica ela vai acontecer porque... Mais do que a gente já vivíamos, né? Do que nós mais já vivemos, ainda, né? Porque nós estamos diante de um cenário de crise mundial, num período ainda pandêmico e também vai ser pós-pandêmico, e o capital ele vive de ciclos, e o capital ele vive de crises. E diante das crises, são nesses momentos que principalmente os grupos mais vulneráveis, eles são colocados mais à margem da sociedade. Quando nós temos um governo que assume o poder com uma bandeira de construção de políticas públicas para os vulneráveis, quando eu falo para vulneráveis, é para o negro, é para o índio, é para mulheres, é para pessoas com deficiência, é para os irmãos e irmãs homossexuais, é para aqueles e aquelas que estão nos rincões do Brasil. Ou seja, eu afeto diretamente essas pessoas conservadoras nos seus privilégios. E o que eu estou querendo dizer? Um exemplo básico. Esse governo ele acabou com Minha Casa Minha Vida faixa 1. O que significa isso? É o financiamento de imóveis para pessoas que ganham até R$ 1.600. Quando eu elimino o Minha Casa Minha Vida faixa 1, eu alimento de certa forma o mercado,
Porque eu alimento aquele que pode comprar 2, 3, 4, 5, 10 imóveis e viver de aluguel. Exatamente. Então, quando nós temos... É essa visão que eles têm, e por isso que o mercado disputa tanto com o movimento social, com os progressistas, porque eles não aceitam interferência nenhuma, eles não querem, eles acham que eles querem Estado mínimo para nós e querem o Estado máximo para eles, né? Eles. Então, é uma constante disputa de poder. Nós falamos aqui um exemplo, só do Minha Casa Minha Vida, mas nós poderíamos, por exemplo, olhar um espaço da educação. Quando existe um ProUni que permite que um jovem negro, filho de um pedreiro, filho de uma empregada, possa cursar um curso de medicina, possa cursar um curso de direito, e essa mesma pessoa vai trabalhar num escritório com o filho de alguém que estudou nas melhores faculdades do mundo, isso gera um conflito de ordem social, econômica e política. Por quê? O Estado brasileiro ele foi construído, desde a sua origem, para alimentar os privilégios de determinados grupos. Quando outros grupos começam a ter estes acessos, isso gera o que nós experimentamos no Brasil. A queda da presidenta Dilma não teve nenhuma correlação com pedalada fiscal. Né? Aquilo foi fruto, principalmente, de anos seguidos de construções de políticas sociais, construções de políticas de créditos voltados ao povo e que também alimentou de forma muito forte a classe média. Mas a classe média não percebia que ela estava conseguindo manter o seu status social. Tanto é que nós começamos a perceber, após a saída da presidenta Dilma, como a classe média ela sentiu fortemente, né, o que foi um governo neoliberal. Né? Por quê? Vamos falar da categoria bancária, né, Niva? O bancário hoje é um trabalhador que vive sob constantemente o medo da demissão. E por que isso acontece? Diante do desmonte que foi feito na Justiça do Trabalho. Então, hoje um bancário, quando ele é demitido, um dos grandes dramas dele é como ele pode recorrer à Justiça do Trabalho que foi desmontada, como é que ele vai recorrer ao direito que ele tem. Que hoje não é mais nem gratuita e ainda ele pode, se ele perder o processo, ele é capaz de ter que indenizar a empresa, né? Se a gente pegar, por exemplo, Neiva, um tema que é muito delicado na nossa categoria, o plano de saúde. Como que os juízes decidem se um trabalhador vai manter ou não manter o plano de saúde quando ele está aposentado com um salário menor da ativa e de repente o banco passa a cobrar por uma vida, um exemplo no caso do Itaú é no mínimo R$ 1.800, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de vários pontos que impactaram a nossa categoria, que é uma categoria forte, e imaginem outras categorias que não estão organizadas, menos né? organizadas. Não estão organizadas. Tanto Neiva, eles acabaram com a carteira de trabalho, prometeram que com a reforma trabalhista isso ia gerar mais emprego, não gerou. O trabalho intermitente não apareceu. Sim. Enfim, a precarização se proliferou, como você falou no começo, que tem a mentira do empreendedorismo, da bicicleta, da moto, da uberização. E hoje esses trabalhadores estão exaustos, não vão aguentar muito tempo manter toda... né, por um tempo, as pessoas conseguem manter seu equipamento, seu carro, todo o custo do trabalho, do equipamento, da manutenção do aplicativo e tudo mais. Tanto né, Neiva? Mas isso tem uma hora que chega à exaustão, né? Chega à exaustão. Tanto é que nessa disputa ideológica, e nós que somos do meio sindical, acompanhamos isso com profundidade, a gente acompanhou a quantidade de bancários, um exemplo, Banco Itaú, Bradesco, Santander, que foram assediados por bancos como a XP Investimentos, que, entre outras, a gente chama bancos aéreos, né, que assediavam esses trabalhadores para levar as suas carteiras de crédito para esses bancos e deixar de ser bancário. Foram vários trabalhadores, e com promessa de luvas, promessa de rendimento maior, e eles seriam donos do seu próprio escritório. Agora, constantemente, nós estamos recebendo as reclamações desses trabalhadores que foram maquiadas as suas condições de trabalho, que o banco, após absorver suas carteiras de crédito, os dispensaram. Exatamente. Né? Então, é uma lógica temerária, para não falar outra coisa,
do mercado. E Exatamente, perverso. Perverso. limite, né? Gente, ai, tão gostoso. Olha, eu vou fazer para vocês o seguinte, a gente tinha, eu quero agradecer a Cecília, que tentou fazer nosso roteiro, mas nós não seguimos nada do roteiro. Obrigado, Ricardo, que ajudou a gente a organizar nosso primeiro momento bancário no estúdio depois de um longo inverno aí na pandemia, o Elcio que nos ajudou, o Arthur. Nós não seguimos nada do roteiro, mas foi maravilhoso, adorei, adorei aqui as conversas. A nossa preocupação aqui é o seguinte, pessoal, nós precisamos de nos manter mobilizados. A gente vai enfrentar uma época de muita disputa, porque é um governo de disputa, né? A gente tem nossos interesses quanto trabalhadores, como cidadãos, e nós que somos defensores da democracia, dos direitos humanos, como o Júlio falou, nós que temos pautas identitárias, né? Que o pessoal não gosta mais de falar assim, né, Júlio? Não se fala mais assim, né, parece. Niva, se fala. Fala? Sim. Tá, me corrija, por favor. Por que se fala? Essa disputa ideológica, normalmente os conservadores falam o seguinte, não tem pauta identitária, porque a pauta identitária tem uma vinculação à identidade. E por que não querem que os negros, principalmente, se identifiquem com a sua identidade? Porque ao você procurar a sua identidade, você vai procurar se autoconhecer. E quando você se autoconhece, você elimina as suas amarras emocionais, as suas amarras espirituais e principalmente as suas amarras físicas. E esse processo de conhecimento da identidade é um conhecimento ancestral. E isso se torna libertador. Por exemplo, por que o meu cabelo é crespo? Por que a minha pele é preta? E quando eu tenho esse reconhecimento e alguém me faz uma ofensa, aquilo não passa mais a ser uma ofensa, porque eu conheço o meu valor. Então a luta identitária, que é a luta do identitarismo, ela continua ativa. Ai, que bom, porque depois eu quero que você faça um debate com você sobre isso, que uma vez eu vi numa das nossas conferências o Jean Willis falando uma outra coisa sobre isso, mas depois a gente conversa. Tá bom. E aí vai dar pra você me explicar mais. E Tá ou então a gente volta aqui. Mas assim, a gente que tá nessas lutas contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTQIA+, fobia, contra o capacitismo, a gente que tem pautas progressistas, que a gente quer um mundo melhor para todo mundo, a gente que luta por isso vai ter que estar muito próximo ao sindicato, aos movimentos sociais, vai ter muita luta pela frente, não acabou. E muita gente, a gente estava até comentando aqui nos bastidores, tem muita gente que fala assim, eu não quero lutar não, deixa que o sindicato vai lá e faz para mim, deixa que alguém vai lá, mas precisa, gente, porque vocês viram nessa eleição que muita gente de polos até opostos, né, se juntaram porque falaram, olha, tem muita coisa em risco, né? Quando a gente fala que tem pessoas que começam a achar que saudação nazista é legal, muita coisa está errada, né? Aí não é se você é de direita, se você é de esquerda, de centro, é assim, se você é a favor da civilização e de um país civilizado onde todo mundo tem direito a viver de forma digna, e a partir daí a gente discute nossos valores e discute essa questão do capital, porque aqui nós estamos discutindo o seguinte, nós queremos mais dinheiro para fazer as políticas públicas, a gente quer que o orçamento venha para o lado dos trabalhadores, que a gente tenha uma reforma tributária justa, para que a gente pague menos imposto de renda, né? Sim. Seja isento até R$5.000, e o pessoal que tem dividendos lá de grandes ações, pague imposto. É isso nosso debate. Vai debater dentro da democracia, vai debater, vai convergir, vai divergir, mas dentro da democracia. Não é assim, não gosto de você, vai te matar, né? Não é isso, né? Então, a democracia é isso. A gente converge, diverge e vai construindo consensos ou dissensos, mas, né, a gente continua vivo e todos têm direito a viver, divergir e convergir. Eu adorei o papo com vocês, muito obrigada. Nós que agradecemos. Quero que vocês voltem. Obrigada a vocês que nos assistiram até o final. Se vocês tiverem alguma dica de tema que vocês queiram que a gente discuta aqui, tiverem alguma dica de convidado, deixa na descrição do vídeo. Se você não segue ainda as redes sociais do sindicato, sigam, porque é muito importante. A gente não tem tanto espaço de divulgação quanto as grandes redes de TV, mas é muito importante que vocês ouçam a palavra do sindicato, saibam o que nós estamos pensando, saibam como
nos organizar, porque, como diz o Júlio, o capital tem outros interesses, né? Sim. Lembrar, Neiva, também que na quinta-feira a gente Verdade. vai ter um evento aqui no Martinelli, né, justamente pelo mês da consciência negra. A gente vai conversar, tem uma roda de conversa e depois uma roda de samba, é muito verdade. legal, que a gente está organizando aqui no sindicato. Venham, a partir das 18 horas a gente já vai estar abrindo aqui onde já foi o nosso querido Café dos Bancários, né, aqui no Martinelli. Então estão todos e todas convidadas para esse evento importante que a gente vai fazer aqui e um evento também muito bacana culturalmente, né? E vamos à luta, então tá bom. Só a luta nos garante. Um beijo para todo mundo, até dia 30, né, aqui no Café dos Bancários. Tchau, gente. Tchau.